E aí, tudo massa? Marxismo cultural. Se você não for um alienígena que não mora aqui na Terra, você já deve ter escutado essa expressão em algum momento da vida. Ela se tornou muito famosa no Brasil, eu diria nos últimos 10 anos ou 20 anos, muito em decorrência da popularização e divulgação maciça feita pelo guru recém-falecido Olavo de Carvalho. Tá, mas o que é marxismo cultural e por que que isso é uma teoria da conspiração? Vamos lá. Para começo de história, existe um marxismo cultural que é estudado na academia e que é sério. Esse é o marxismo cultural da escola de Frankfurt. O pessoal da teoria crítica, né? Então, nomes como Adorno, Durkheim, dentre outros, eles realmente eram marxistas culturais. Inclusive, quando a gente se refere ao termo marxismo cultural, lá fora, geralmente, mesmo o pessoal crítico está se referindo a essa escola. Aqui no Brasil, o nome ficou muito ligado à expressão, né, marxismo cultural, ficou muito ligada à figura de Antonio Gramsci, que foi um italiano que propôs um caminho diferente para a revolução. Ele dizia, ó, para a gente ter uma revolução socialista, tal, que seja bem sucedida, a gente tem que ter a participação e o engajamento das massas, e para isso a gente tem que conquistar a população. Qual é a melhor maneira da gente fazer isso? Ora, através dos meios de comunicação, das artes, da mídia, da educação. Então a gente tem que conquistar isso antes, no lugar de tentar simplesmente fazer uma revolução focada tão somente, sei lá, nos trabalhadores em si, né? No conflito capital-trabalho. Na verdade, isso tem que ser trabalhado, né, desde a base até o topo. Então, essas eram, fazendo a tábula rasa, sendo bem basicão, algumas das ideias de Gramsci, né, que escreveu seus cadernos do cárcere enquanto estava preso. E algumas pessoas leram mal Gramsci, porque ele estava falando de uma revolução socialista nos moldes tradicionais mesmo, sendo que tendo todo esse preparo, digamos assim. Então, de repente, quando não se fazia mais sentido falar sobre ameaça comunista, ali depois da queda do Muro de Berlim, por exemplo, em 1989, não fazia sentido, né, a gente falar numa ameaça comunista, a Guerra Fria já tinha acabado e tal, então algumas pessoas tiveram ideia, né? Já sei, a gente pega Gramsci, a gente pega a escola de Frankfurt, a gente recicla alguns desses argumentos e aí cria uma teoria conspiratória. A teoria conspiratória é o seguinte: o comunismo não deu certo apenas na seara econômica. Na seara cultural ele está lá, através de Hollywood, através da dissolução dos valores ocidentais, através da cultura gaysista, esse tipo de coisa. Então, isso é uma leitura troncha de Gramsci e de outros autores, tá? Não tem nada a ver com isso. Eles não falavam sobre revolução nesse sentido, era no sentido clássico mesmo, econômico. Agora, usando outros meios. Então, já é uma coisa que, por si só, é teoricamente furada. Mas será que dá pra gente refutar isso com dados empíricos? Isso é muito difícil, tá? É uma tarefa, eu diria até meio prepotente, porque assim, é muito difícil você derrubar uma teoria conspiratória ou um conto de fadas, né? Imagina só, eu provar pra vocês que fadas, duendes ou elfos não existem. Isso é muito difícil. Por quê? Porque a ciência, nos moldes tradicionais de hoje em dia, né, pós-iluminismo, ela se baseia em um pressuposto muito importante na epistemologia popperiana, de Karl Popper, que é a falseabilidade. Então, toda teoria que se pretende científica, ela é refutável. Eu tenho que conseguir gerar provas contra essa teoria, certo? É por isso que, nos moldes atuais, por exemplo, Freud, a despeito de ser um dos pais da psicanálise, ele não é considerado exatamente científico, porque não dá para você derrubar a teoria dele. Calma, eu não estou dizendo que toda teoria, para ser científica, você tem que derrubar ela. Por exemplo, ninguém conseguiu derrubar, vamos botar, deixa eu ver, o heliocentrismo, até hoje. Ou o fato de que o Sol é o centro do sistema solar. Mas você pode juntar dados para tentar falsear essa ideia ou derrubá-la, certo? Pode ser que você não consiga, mas a tentativa vale. No marxismo cultural e em outras teorias conspiratórias, você não consegue fazer isso, porque o argumento ele é circular, ele é tautológico. O que é tautologia? Na lógica, a gente chama de tautologia aquilo que sempre vai dar o resultado positivo, certo? Então, é uma coisa tautológica, não faz sentido. É como signo. Quando se encaixa é porque é seu signo, quando não se encaixa é seu ascendente. Então, é uma coisa... é como eu dizer, amanhã ou chove ou faz sol. Em todo jeito eu vou estar certo. Então,
é uma frase sem sentido. Mas tá, eu acho que dá pra gente bater no marxismo cultural, não só do ponto de vista teórico, que, como eu falei pra vocês, já não faz sentido. É uma leitura muito rasa da escola de Frankfurt, de Gramsci. Eles não estavam falando sobre isso. Mas, além disso, não faz sentido do ponto de vista empírico. Por quê? Porque o marxismo cultural, ele vai dizer basicamente o seguinte, ó, a gente está tendo uma dissolução dos valores ocidentais através de um conluio das grandes elites, da mídia, dos acadêmicos, eu talvez, né, de Hollywood, todo esse pessoal, para dissolver os valores ocidentais e para implementar o comunismo através da dissolução da família, de valores tradicionais, esse tipo de coisa, né? Você já deve ter ouvido falar disso. Então, os comunistas não conseguiram vencer pela via econômica e aí estariam, segundo essa teoria maluca, tentando através dessa via cultural. Já não faz sentido porque, assim, você pode ter comunistas que são tradicionalistas, reacionários e caretas, tá? Para começar a conversa. Vá na Coreia do Norte e você vai ver isso. Lá o K-pop, por exemplo, é proibido, porque você tem uma série de cantores andrógenos, super pop, afeminados. E isso, para Kim Jong-il, seria você estar ameaçando os valores tradicionais desse país. Cuba, até um dia desse, criminalizava você ser homossexual. A Venezuela, sob o domínio de Chávez, era super homofóbica institucionalmente. Então, nada a ver, nada a ver. Você pode ser de esquerda, pode ser um cara super tradicionalista e tal. Existem tradições, inclusive, cristãs associadas à esquerda, completamente sem sentido. Porém, ainda assim, a gente tem um dado importante, e é aí que eu quero chegar. Tem um gráfico específico que destrói totalmente a noção de marxismo cultural, que é o gráfico do World Value Survey, que é um projeto de Eagle Hart, esse sim, recém-falecido ano passado, 2021, esse sim, um cara que merece todas as condolências por ser um pesquisador, por ser um cientista e não um falsário, como o Olavo de Carvalho. Projeto de Eagle Hart, tá? O World Value Survey. E você tem esse gráfico, que é o gráfico Eagle Hart Weisel, de valores. E aí você tem 4 valores, certo? Divididos em 2 eixos. Valores tradicionais, de um lado, certo? Ligados à família, à valorização do casamento como instituição indissolúvel e religiosa. E do outro lado você tem também valores racionais legais, né? Tipo legalização do aborto, uma sociedade ultra-secular, o Estado como o principal meio de redistribuição, esse tipo de coisa. A gente tem também outro eixo ligado a valores de sobrevivência, isto é, basicamente você ter medo de morrer, de morte matada ou de passar fome, né? E também valores de autoexpressão, ou seja, você ser muito aberto a imigrantes, a relações homoafetivas, a uma arte bem aberta, que choque, que bate em valores tradicionais, esse tipo de coisa. Nesse gráfico a gente vê uma coisa bem interessante. Isso se você pegar desde o início desse projeto até hoje em dia, certo? Não basta ser um recorte de 2021. Você pode pegar desde o início. Desde muito tempo, pessoal, os países onde você tem os valores racionais, seculares e de autoexpressão mais fortes são os países de tradição protestante, certo? Países nórdicos, países escandinavos e países anglófonos. Esses países têm isso muito forte. E os países onde os valores de sobrevivência e os valores tradicionais, esses defendidos pelos baluartes dessa ideia maluca de marxismo cultural, esses mesmo, esses valores são muito fortes na África Islâmica, em países que não passaram por processos como o iluminismo, que levou a esse alto grau de secularização da sociedade ocidental hoje em dia. Então, aquilo que o marxismo cultural acusa de ser a dissolução dos valores ocidentais, na verdade, são os valores ocidentais. Vê que maluquice. São os valores ocidentais fortes desde pelo menos o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, o marxismo cultural, essa teoria maluca, ele bota na sua cabeça que esses valores tão importantes para o Ocidente não são valores ocidentais, sendo que eles são. Inclusive, se você for para o Oriente Médio, você vai ver que lá é diferente. Faça uma experiência. Se você gosta muito, muito, muito de valores tradicionais de sobrevivência, você pode ir lá para o ISIS, né? Para o Estado Islâmico, para aquela região ali em guerra civil da Síria. Aliás, interessante para quem é anarcocapitalista também, porque você tem um Estado fraco. Então você vai lá,
Estado fraco, valores tradicionais. Perfeito. Guerra civil, Estado Islâmico. É tudo que esse pessoal sonha. Então, marxismo cultural não faz sentido nem do ponto de vista empírico, isso basta a gente checar esse gráfico que eu falei, de Igor Hart e Weisel, tá no World Value Survey, e eu coloco aqui tanto o link, certo, da evolução histórica do gráfico, quanto do site e a imagenzinha do gráfico, quanto não faz sentido do ponto de vista teórico, porque é uma leitura ruim, uma leitura enviesada de Gramsci, que é um pensador que, modéstia à parte, eu acho uma porcaria, eu acho que só serve para refutar babaca que acredita no marxismo cultural. Não sou uma pessoa assim, fã de Antônio Gramsci. Então, é isso, eu espero que tenha servido esse vídeo. Provavelmente, se você acredita nessa teoria, esse vídeo não serviu de nada, mas ao menos deve ter ajudado quem procura meios de refutar isso. Não adianta muito, porque a ciência já provou que as pessoas ficam sempre apegadas às suas ideias iniciais. Então, assim, só se talvez seu pastor falar que agora não é mais para acreditar em marxismo cultural, talvez você passe a perceber que realmente é uma furada. Mas tá? Então, é isso. Espero que tenha sido interessante esse vídeo. E é importante a gente sempre se guiar por essas intuições e dados baseados em empiria, né? Baseado em algum lastro na realidade. Senão a gente vai estar conversando leseira. Vai estar feito o protocolo dos sábios de Sião, aquela teoria conspiratória lá da época da ascensão do nazismo, que, como marxismo cultural, fazia todo um caqueado para dizer que a culpa de tudo de ruim que acontecia no mundo era dos judeus, né? Então, tal qual o protocolo dos sábios de Sião, o marxismo cultural também é uma maneira de você falsear a realidade. E agora lembra, existe o marxismo cultural sério, que é estudado na academia, que são aqueles autores que eu falei da escola de Frankfurt. Mas não são autores, enfim, que têm a ver com essa teoria conspiratória, tá? Inclusive o Olavo de Carvalho, ele até falou que quem escreveu as músicas dos Beatles, na verdade, foi Adorno, né, da escola de Frankfurt. Isso não faz o menor sentido, porque a galera dessa teoria crítica, eles eram super irritados com a cultura massificada de massas, né? Cultura pop, assim, como nos Beatles, sabe? Então eles super criticavam isso, essa cultura massificada da televisão, da cultura pop e tal. Não faz no menor sentido, né? Como vocês podem ver. E ele pegou e simplesmente meteu essa, como se diz. Ele fez essa associação. Não faz o menor sentido. Então é isso. A gente se vê em próximos encontros. Eu acho que esse vídeo pode ser muito útil nesse ano de eleições aqui no Brasil, 2022, onde vai ter muita gente repetindo essa baboseira de marxismo cultural que, na prática, como eu acabei de provar aqui, não faz o menor sentido.